A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Antes da gente começar, enquanto eu me preparo aqui, quero agradecer por essa oportunidade, né, por essa confiança que a gente recebe. Acho que isso aqui é importante falar, porque chamar uma pessoa para estar aqui na frente não é fácil. Você tem que confiar nessa pessoa e confiar naquilo que vai ser dito aqui, nesse púlpito. Então, agradeço a confiança de quem está organizando, das pessoas que estão por trás desse estudo. Agradeço ao nosso pastor. E peço a Deus, minha oração hoje é que Ele me use como instrumento para que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre essa verdade, sobre esse texto que é tão rico, tão importante para a gente, que é a carta aos Romanos. Vocês vão ver que a gente já está aprendendo muitas coisas e o texto de hoje não é diferente. A gente tem muito a aprender com isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Eu já vou deixar aqui a minha cola, que eu vou ir acompanhando por aqui, e o Mateus vai me ajudar lá em cima, colocando os versículos enquanto eu vou falando. E aí, enquanto isso, a gente vai acompanhando cada texto e como é que eles se relacionam com outros textos que estão na Bíblia também. Eu acho que vai terminar 9h10. Tudo bem. Pode ser que termine antes. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Então vamos começar. Aliás, estão todos de pé, nós vamos fazer aqui a leitura. Romanos, capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, amém? Depois a gente vai voltar nesses versículos, e aí em seguida a gente já inicia. Certo. Eu vou ler nessa tradução que está no telão, que eu acredito que é a mesma que vocês têm aí. E aí vocês vão me acompanhando, tá certo? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Opa, voltou. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, com Deus pela sua morte, ou melhor, pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Amém, os irmãos podem se sentar, enquanto a gente resolve aqui alguns probleminhas. Amém, irmãos. Muito bem. Então, como vocês sabem, como o Alan já falou aqui,
trouxe esse resumo para a gente. Nós estamos falando do livro de Romanos e agora nós chegamos no capítulo 5. O trecho que a gente tem para estudar hoje é um trecho pequeno, mas vocês vão ver que existem muitos temas que serão trabalhados hoje em cima desses versículos, tá certo? No geral, o que a gente vai tratar aqui hoje são os frutos da justificação. O que é isso? Uma vez que nós fomos alcançados por Deus, uma vez que nós fomos reconciliados com Ele, justificados perante Ele, o que isso gera em nós? Quais são os benefícios disso? O que nós estamos vivendo hoje, que é fruto dessa justificação? É isso que a gente vai estudar hoje. Nós vamos aprender sobre cada um desses frutos que o apóstolo Paulo trata aí nesses 11 versículos. Amém? Eu peço para você, se for possível, fique aí com a sua Bíblia aberta, fique acompanhando enquanto a gente vai falando aqui. Vão aparecer os versículos aqui em cima. E fique atento porque são temas complexos. E eu espero que eu consiga transmitir para vocês de uma maneira clara, para que todo mundo saia daqui entendendo o que foi dito e com o coração mais grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Tá certo? Então vamos começar aqui. Eu vou pedir para o Mateus deixar lá no versículo 1, tá bom? Capítulo 5, versículo 1, enquanto a gente vai falando um pouco sobre esse primeiro versículo. Muito bem, então, o texto que foi separado aqui para essa noite, ele começa dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O primeiro fruto que a gente vai encontrar aqui é a paz com Deus. Mas antes disso, o apóstolo Paulo, ele traz para a gente uma espécie de resumo, igual o Alan trouxe aqui, falando sobre os outros capítulos que já foram estudados. Aqui nesse caso, o capítulo 5 ele vai se basear naquilo que já foi dito antes, como o Alan falou, a ira de Deus que é apresentada lá no início, e depois a justificação, ele vai falar sobre Abraão e como ele foi justificado pela fé. E aqui é como se ele juntasse essas duas coisas para falar como que a justificação nos livra da ira, tá? E aí ele vai trazer um resumo antes de entrar nesses frutos, para dizer para a gente de uma forma mais compacta o que representa essa justificação. Então, existem três pontos que a gente pode já perceber nesse versículo, que seria: a justificação, ela é um ato único, ela é uma declaração de Deus, como já foi falado aqui, tá certo? Então, uma vez que uma pessoa é alcançada pela graça de Deus, ela vai ser justificada, ela vai ser declarada inocente, porque os pecados dela, o preço que tinha que ser pago, a culpa que estaria sobre nós, foi levada por Jesus. Então, a justificação é essa declaração. E ele vai dizer que nós somos justificados pela fé. A fé aqui, ela entra como um instrumento, como um canal pelo qual nós temos acesso a essa justificação. É importante a gente entender que a fé, ela não é um mérito nosso, a fé, ela não é uma obra, assim como ele trata lá nos versículos anteriores. Na última semana, na última doutrina que nós tivemos, foi falado a respeito disso, como que o Abraão foi justificado por crer, tá? Então, a fé, ela não é uma obra, a fé, ela é diferente disso, ela é um ato de crer, de confiar em um Deus que pode salvar pecadores, que pode perdoar pecadores, tá bom? Então, a gente entende a fé como esse instrumento pelo qual nós alcançamos a justificação. E a causa dessa justificação, o mérito dessa justificação está em Jesus, como ele vai falar, que é pela fé e por nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito aqui, o motivo pelo qual nós podemos ser justificados é por aquilo que Jesus fez. Amém? Então, toda vez que nós dizemos, que nós falamos a respeito de fé, que nós dizemos para os irmãos que você precisa crer, que você precisa depositar sua confiança em Deus, entenda que o mérito, aquilo que te salva, aquilo que te livra dos seus pecados, é a obra de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, não teria como ter fé, a sua fé não seria capaz de te salvar. Se alguém tem fé, mas essa fé não está em Jesus, na obra que Ele fez na cruz, essa fé também não pode te salvar. Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo vai falar para a gente, antes de
de iniciar esse assunto. E aí, entendendo isso, entendendo como funciona essa justificação, a gente pode passar agora para os frutos que ela produz, tá certo? E o primeiro deles, que a gente encontra aqui, é a paz com Deus, assim como a gente já comentou. Nesse mesmo versículo, ele vai falar que nós temos paz com Deus depois de termos sido justificados, tá? É importante a gente prestar bastante atenção no que está sendo escrito ali, porque ele vai falar de uma paz com Deus. Ela não é uma paz em Deus e nem uma paz que vem de Deus. É uma paz de um relacionamento que a gente constrói com Ele. E por que ele fala isso? Lá no versículo 10, a gente consegue entender um pouco melhor. Porque ali ele vai dizer que nós, no estado que nós estávamos antes de sermos alcançados, antes de sermos justificados, nós éramos inimigos de Deus. Tá? É até um pouco estranho falar sobre isso, porque a gente não costuma entrar nesses assuntos. Algumas pessoas podem até se assustar, mas o ser humano, antes de ser alcançado pela graça de Deus, ele é um inimigo de Deus. Inimigo por causa dos pecados, por causa das ofensas que ele comete diariamente contra Deus. Amém? Para a gente entender isso, eu separei um texto aqui, que está lá no Salmo 7, versículo 11 até o versículo 13. Amém? A gente vai ler aqui o Salmo 7. A gente fica aqui na frente tentando parecer que não está nervoso, mas quando pega a água vocês já percebem, né, irmãos? Já fica assim. Salmo 7, então, a gente vai ler o versículo 11, ele diz assim: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Amém? Só até o 13 a gente vai ler. Mateus, se você tiver a nova Almeida atualizada, aí você pode trocar aí também, que eu acho que vai ficar melhor. Tá bom? Mas por que esse texto é importante para a gente, tá? Geralmente quando a gente fala do Salmo 7, a gente usa para encaixar nessa descrição aqui, aquelas pessoas que rejeitaram a Deus, aquelas pessoas que estão no mundo, como a gente costuma dizer, aqueles que não foram alcançados pela salvação. Mas por outro lado, esse salmo ele reflete também um estado em que todo ser humano se encontrava antes de ser alcançado por Deus. Se hoje eu estou aqui e sou considerado um filho de Deus, eu fui reconciliado, fui justificado, fui alcançado por Ele, fui feito amigo de Deus, em um momento anterior eu era um inimigo, eu estava ofendendo a Deus constantemente com os meus pecados, eu estava em rebelião contra Deus. E esse salmo descreve esse estado em que todos nós estávamos antes de sermos alcançados por Deus. Então ele vai dizer que Deus prepara um arco para aquele que é seu inimigo, Deus está preparando, está afiando a sua espada para o ímpio, e para ele tem setas flamejantes ou setas inflamadas, que são flechas. Então o salmista aqui ele usa essa linguagem de um guerreiro, ele usa essa linguagem de batalha para dizer como que é essa posição de Deus em relação aos pecados da humanidade, aos pecados dos homens, tá? Deus é um Deus que se ira constantemente, que se ira todos os dias. E por que é importante a gente lembrar isso? Porque quanto mais a gente entende o estado de inimizade que existia antes de sermos salvos, mais a gente consegue compreender o tamanho do perdão que nós encontramos em Deus, o tamanho do perdão que foi oferecido para nós e do qual nós desfrutamos hoje. Amém? Então, ele vai continuar dizendo o seguinte, né? Ou melhor, esse salmo ele vai descrever essa situação, e aí você vai se perguntar, tá, se Deus está tão irado contra o pecado, se Deus odeia tanto assim o pecado, como é que o homem pode ser salvo?
o que foi feito para que a gente pudesse estar aqui nessa noite, para que a gente pudesse estar participando aqui da comunhão com Deus. E aí a gente precisa lembrar do sacrifício de Jesus, encaixar nesse texto que a gente acabou de ler. Então, se Deus está dizendo ali que Ele prepara armas mortais para os pecadores, para aqueles que estão constantemente ofendendo a Ele com as suas ações, a gente entende que a única forma pela qual a gente pode ser salvo é que esse arco que estava preparado para você, que estava preparado para mim, ele teve o seu alvo mudado. Ao invés de disparar as suas flechas sobre nós que estamos aqui nessa noite, Deus escolheu disparar as suas flechas sobre o seu próprio Filho, para que a gente pudesse, através desse sacrifício, ter os nossos pecados perdoados. Amém? Isso é muito importante a gente lembrar nessa noite. E aí existe um outro texto que nos ajuda a entender muito bem isso, que ele está lá no Evangelho de Lucas capítulo 7, do 41 ao 43. Que ele vai dizer o seguinte, resumindo a história, se tem uma situação ali onde Jesus é convidado para jantar em uma casa, ele está ali na presença de uma pessoa que convida ele ali para ouvir os seus ensinamentos, e aí de repente entra uma mulher, começa a chorar nos seus pés, derramar lágrimas, enxugar com os cabelos. Aquele homem começa a falar a respeito dessa mulher, né? Começa a se questionar a respeito daquilo que estava acontecendo. E aí, para explicar essa situação, Jesus vai contar uma história, aquelas parábolas que ele costumava contar. E ele vai dizer o seguinte: tem dois homens, um deve muito pouco e o outro deve muito. Imagina, para facilitar aqui a nossa linguagem, imagina que um tem uma dívida de R$100. Agora imagina outro que tem uma dívida de R$60 mil. Os dois foram perdoados. Agora, qual que vai se sentir mais grato? Qual que vai amar mais o seu Senhor? Qual que vai se sentir mais feliz com o perdão que recebeu? O que devia 100 ou o que devia 60 mil? Aquele homem vai dizer, aquele que devia 60 mil, aquele que devia mais. E aí Jesus disse, você respondeu bem, porque o que mais foi perdoado é o que mais ama. E aí ele usa isso para justificar aquilo que aquela mulher estava fazendo. Aquele que se sente mais perdoado, ele consegue entender o tamanho do perdão que foi recebido e ele consegue demonstrar mais o seu amor. Amém? Então, por isso que é importante a gente entender sobre a ira de Deus, porque através disso a gente consegue entender o tamanho do perdão dele. Não é negando a ira de Deus como se fosse algo que de repente pudesse manchar o caráter de Deus, como se fosse algo que a gente fica tentando esconder. Não, a gente tem que lembrar disso, para lembrar que existe perdão sim, e que aqueles que são pecadores podem ser alcançados sim, e que existe perdão para eles, porque Jesus pagou esse preço. Amém? Vamos continuar aqui, e até uma frase que eu deixei marcada, que nós estamos vivendo um momento de guerra hoje, né? Aliás, a Europa está vivendo um momento de guerra, e o mundo inteiro sofre com as consequências dessa guerra. E aí, quando você lembra disso, você lembra que sempre que uma guerra termina, tem que ser feito um acordo. Quem perde vai ter que abrir mão de alguma coisa. Só que no nosso caso, a inimizade que existia entre nós e Deus, o acordo que foi feito, na verdade, o preço quem pagou foi o próprio Deus. E é como se esse acordo de paz fosse assinado com o próprio sangue de Jesus, para a gente entender o tamanho do sacrifício que foi realizado e como nós somos indignos de receber esse acordo, como nós éramos, mas mesmo assim nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Agora a gente vai para o versículo 2, para a gente continuar aqui, e ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 2 existem dois pontos importantes que a gente vai tratar. Ele vai dizer que por intermédio de quem, né, aliás, ele se referindo a Jesus, ele vai continuando, né? Por intermédio de quem obtivemos também o acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tá? Então, primeiro a gente vai falar aí a respeito dessa graça que foi alcançada. A essa graça que nós recebemos pela justificação. E o que seria essa graça, tá? Essa graça, ela tem um sentido mais amplo, mas quando ela é usada aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está se referindo à própria justificação, tá? É como se a justificação fosse um exemplo dessa graça que nós alcançamos.
É a forma como o apóstolo vai exemplificar essa graça que foi recebida. Agora, pela palavra, a forma como a gente entende a graça, para ficar fácil de compreender o que o texto está falando, quando a gente fala de graça, fala de um favor que não é merecido, tá bom? E quando a gente fala dessa graça que nós recebemos de Deus, é um favor que nós não merecíamos, nós não éramos dignos, e que ele resulta na salvação do ser humano e também em todas as bênçãos que nós podemos desfrutar a partir disso, tá certo? Então é esse favor eterno, né? Esse favor que nos leva para junto de Deus e que nos permite viver uma eternidade com Ele. E esse seria o resumo do que significa graça, tá? E aí, sempre quando você vê isso em algum texto, ela vai estar associada a alguma coisa, a algum favor, a alguma espécie de ação de Deus que é feita em nosso favor, que é feita para nos ajudar, para nos sustentar, e que lá no final vai resultar na nossa salvação. Amém? E para a gente continuar aqui, a gente vai falar também a respeito do acesso, né? Como a gente vê aí no começo do versículo 2, nós recebemos essa graça da justificação, mas também existe um acesso a essa graça que é constante, tá? Por que é interessante a gente falar sobre esse acesso? Porque dá a impressão que a justificação ficou só no passado. Parece que foi só algo que aconteceu lá no início, na nossa conversão, e não acontece mais de novo, não se estende no tempo presente. E aí, quando ele usa essa palavra de acesso, ele está querendo exemplificar que essa graça, ela continua, tá? Ela continua se desenrolando na nossa vida cristã. E esse acesso, para ficar fácil de entender, quero que vocês lembrem daquela história da rainha Esther. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ela está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Vou pedir para o Mateus colocar aí para a gente também. Ele vai dizer assim, se você quiser você pode ir acompanhando na sua Bíblia também, se tiver um pouco pequena letra. Todos os que serviram o rei e o povo das províncias do rei sabem bem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado: a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei. No caso, na história do livro de Esther, vocês vão lembrar que existe um momento onde é feito onde é bolado um plano para eliminar todos os judeus. Eles querem destruir todo o povo judeu que está ali e também em outras províncias. E aí o Mardoqueu, que é o tio de Esther, ele pede a ela que ela vá até a presença do rei interceder pelos judeus, pedir que ele venha fazer algo para livrar os judeus disso. E aí ela dá essa resposta, ela vai dizer: olha, eu não posso ir porque existe uma lei que proíbe qualquer pessoa de entrar na presença do rei sem ser chamado, sem ter essa autorização. A pessoa só pode entrar na presença do rei se ela estiver autorizada antes disso. Ela não pode simplesmente entrar como se fosse qualquer pessoa. Eu trouxe aqui esse texto de Esther porque ele acaba sendo um exemplo para a gente, uma ilustração do que seria esse acesso que nós recebemos na presença de Deus. A palavra acesso, quando ela é usada aqui nesse texto, um dos sentidos dela é esse acesso de uma pessoa à presença de um rei, a uma realeza. Tá? Então, quando você olha aí para a história de Esther, é como se ela estivesse exemplificando a posição que nós tínhamos antes de recebermos essa justificação. Antes disso, nós não tínhamos acesso à presença do rei. Depois que nós fomos alcançados, que nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, é como se nós pudéssemos, como se nós tivéssemos autorização para entrar na presença do rei e o cetro dele fosse estendido a nós. Assim como diz lá na história de Esther, mais para frente, que ela entrou na presença do rei e encontrou o favor do rei, ela encontrou graça na presença do rei, nós também encontramos graça ao entrar na presença dele por causa do ato da justificação. Então é o exemplo que mostra para nós a situação que nós estávamos e como que é importante esse acesso que nós recebemos agora. Essa história ela vai ser tratada lá na carta aos Hebreus. Ela vai ser exemplificada lá no capítulo 10 de Hebreus, quando ele vai falar
que Jesus abriu um vivo caminho, né? Ele está lá em capítulo 10, versículo 19 e 20. E ali ele vai falar a respeito do sacrifício de Jesus, e ele compara a morte de Jesus na cruz com o véu que foi rasgado no templo. O véu, vocês vão se lembrar, era um objeto que existia lá no santuário, que funcionava como uma parede, que determinava até onde as pessoas poderiam ir. Até o povo judeu, que era o povo escolhido para carregar a aliança de Deus, eles tinham uma limitação, eles não poderiam ir até determinado ponto. A partir dali, só aquelas pessoas que fossem escolhidas em um tempo apropriado, em uma época apropriada do ano, poderiam entrar para oferecer o sacrifício a Deus. E aí ele vai usar esse texto, ou melhor, nesse texto aí, o autor aos Hebreus vai fazer essa comparação para dizer que, da forma que Jesus foi partido na cruz, o corpo dele sofreu na cruz, da mesma forma que ele foi afligido na cruz, o véu do templo foi rasgado. Então, da mesma maneira que o véu do templo foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso àquela posição que nós não tínhamos antes, ele compara aqui esse véu com o próprio corpo de Jesus, dizendo que foi necessário que ele sofresse, que ele carregasse essa dor, que ele pagasse com a própria vida, para que a gente tivesse um acesso, através do sacrifício dele, através do corpo dele, que morreu na cruz, para ter esse acesso a essa graça que nós não tínhamos antes. Por isso que ele vai falar aí de tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. O acesso que nós não tínhamos antes, nós temos agora, e nós podemos ter ousadia para entrar, porque a nossa confiança está em Jesus, naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Amém? A gente vai continuar aqui, seguindo ainda no versículo 2, tá? E a gente vai falar agora da expectativa da glória, tá? Uma coisa interessante que vocês vão ver nesses textos é que o apóstolo Paulo ele vai usar 3 vezes essa expressão. Ele vai dizer, nós nos gloriamos. Em cada uma delas ele vai estar falando de uma coisa diferente. É um motivo diferente para se gloriar, tá? E nessa primeira aqui que ele usa, ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando ele está falando disso, dessa glória de Deus, ele está apontando para algo que vai acontecer no futuro. Então a justificação, ela tem o seu desdobramento no passado, no presente, com o acesso à graça, e agora a gente vê que ela alcança o futuro também, tá? Onde ela espera uma manifestação da glória de Deus que virá no futuro. Quando a gente fala de glória, para a gente entender um pouco melhor disso, tá? A palavra glória, ela vai representar uma fama, uma honra, um prestígio que alguém tem por alguma qualidade ou algum feito que ele tem, né? De repente, por causa das suas obras, por aquilo que ele realizou. Isso é o uso comum da palavra glória, tá? Ela pode ser usada de muitas maneiras. Quando a gente fala da glória de Deus, dentro da teologia, alguns teólogos vão tratar isso aí como se fosse uma junção de tudo, como se fosse uma soma de tudo aquilo que Deus é. Então a gente chama isso de glória, tá? Como se a gente juntasse ali o amor, a paciência, a justiça, a ira, todas as qualidades de Deus, todos os atributos dele, tudo isso representa a sua glória, representa a sua honra, seu prestígio, sua fama diante de toda a criação, tá certo? Quando o apóstolo Paulo espera essa glória de Deus que virá no futuro, ele está esperando esse momento onde Deus vai se manifestar na terra para toda a sua criação, e todo olho verá, todo o joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? E é por isso que ele usa essa palavra para ele mesmo, dizendo que ele se gloria na esperança dessa glória, tá? E aí quando ele usa para ele mesmo, agora quando ele traz essa palavra glória para o exemplo dele mesmo, ele está falando de uma alegria que é uma alegria vitoriosa, tá? É uma alegria que ela foge um pouco do comum. E aí você pensa em alguns exemplos, como o caso de um soldado que se sente feliz, se sente alegre com uma vitória que ele alcançou, ou de repente um atleta que recebe uma medalha, que recebe um prêmio, ele tem uma alegria vitoriosa,
Ou ainda nesse caso aqui, a gente pode até sugerir que o apóstolo Paulo, ele sente essa alegria, ele sente essa honra, esse prestígio, né, da glória, no caso, por ser filho de um Deus poderoso que é glorioso também. É como se essa glória fosse derramada sobre nós, como se nós nos sentíssemos honrados em pertencermos a esse Deus. Isso aí é o que ele está querendo sugerir quando ele fala a respeito de se gloriar, tá? Essa exultação, esse júbilo, essa alegria que ele alcança quando ele olha para o futuro, quando ele mantém essa esperança naquilo que Deus vai realizar no futuro. Amém? Essa esperança, é importante a gente lembrar que ela está alicerçada em Deus, ela está fundamentada na fidelidade de Deus. Hoje em dia as pessoas podem ter esperança em muitas coisas. A gente pode ter esperança na política, a gente pode ter esperança na tecnologia, a gente pode ter esperança na medicina, que a gente vai viver uma vida melhor, que a gente vai ter mais saúde. Muitas pessoas que não têm a Deus acabam depositando a sua esperança em coisas deste mundo, em terrenos que são frágeis. É como aquela casa que Jesus conta que é construída sobre uma areia, né, que ela não tem um fundamento firme, ela não está bem alicerçada. Agora, essa esperança que o apóstolo Paulo trata aqui, ela está baseada na própria fidelidade de Deus, está baseada em quem Ele é, no fato de que Ele cumpre as promessas que Ele faz. Por isso que ele pode descansar nessa esperança. Continuando aqui, a gente vai agora para o versículo 3. E aí a gente vai ter um texto, ou melhor, o tema que a gente vai tratar aqui, sobre a alegria no meio da tribulação, ele vai desde o versículo 3 até o versículo 5. E aí você pode ir acompanhando na sua Bíblia também. Ele vai dizer o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A gente vai tratar até a primeira parte do versículo 5, onde ele vai falar a respeito desse fluxo, né, das consequências que vêm da tribulação. É um pouco estranho a gente ler esse texto e ver que o apóstolo Paulo, ele sente que ele usa a mesma palavra que ele acabou de usar para falar da esperança da glória de Deus, essa alegria triunfante, essa alegria que vem da vitória de um soldado, que vem de um atleta que recebeu um prêmio. Ele usa essa alegria para falar da tribulação. E aí a pergunta que a gente se faz, quando a gente começa a entender o raciocínio do apóstolo Paulo, é: se ele se gloria, se ele se sente alegre, se ele tem esse entusiasmo, quando ele coloca a sua esperança naquilo que Deus fará no futuro, por que não se gloriar, por que não se alegrar com o caminho que nos leva até essa glória de Deus? É isso que ele está querendo dizer. Ele se gloria, ele se alegra nessa glória de Deus que ele está esperando para o futuro, mas ele também se alegra com o caminho que nos leva até essa glória. Só que como que é esse caminho? Esse caminho é no meio de um mundo de pecado, de um mundo caído. Esse caminho é no meio de uma perseguição que nós sofremos, de uma pressão que a gente vive todo dia. Esse caminho é um caminho de tribulação, tá? Por isso que parece estranho para nós olhar tentar entender o pensamento do apóstolo Paulo aqui, porque ele está olhando para o problema, mas ele está olhando além disso. E é isso que ele vai explicando nos versículos seguintes, tá bom? Então ele vai tratar essa alegria, alguns exemplos que a gente pode trazer aqui, que é como aquele exemplo da árvore cortada que a gente vê lá no livro de Jó, quando ele vai comparar a vida dele com a vida das plantas, com as árvores, e ele vai trazer um caso curioso. Ele vai dizer assim, que a árvore, mesmo que for cortada, ainda que não tenha esperança nenhuma para ela, se ela sentir o cheiro das águas, aquele broto ele começa a nascer de novo. É mais ou menos essa alegria que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente. Ou então, quando a gente vai lá para a história de Estevão, né, aquele diácono que foi
pregar no meio dos judeus, e que acabou morrendo por isso, por mostrar, por revelar o evangelho para eles, a gente entende também algo parecido com esse sentimento que Estevão tinha, quando, mesmo ali naquele momento de pressão, de perseguição, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos. Ele consegue se alegrar enxergando a salvação que vem do céu. Amém? Esse é o tipo de alegria que está sendo descrito aqui pelo apóstolo Paulo. Tá bom? É importante a gente falar também, tá? Que é importante a gente separar aqui as coisas, tá? Quando a gente diz que se alegra no sofrimento, é olhando além do sofrimento. Qual o resultado que ele vai trazer lá na frente? O sofrimento por si só, ele não é motivo de alegria, tá bom? Ele é consequência de um mundo caído, ele é consequência do pecado. Assim como disse o profeta Jeremias, do que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O mundo que a gente vive hoje é consequência dos nossos pecados, tá? De uma forma geral, os pecados da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que esse é o meio que Deus acabou utilizando para nos levar para um bem maior, para um bem melhor e mais complexo. Tá? É interessante que o autor C.S. Lewis, ele costumava dizer que, na hora de tentar explicar os problemas que existem no mundo, ele vai dizer que, ao invés de Deus simplesmente acabar com tudo e fazer tudo novo de uma maneira melhor, ele escolheu usar todos esses problemas que estão aqui, todo esse mal que já existe no mundo, para, através dele, criar o bem de uma maneira muito mais difícil de entender do que a gente poderia, tá bom? Por isso que, às vezes, parece tão difícil compreender por que as coisas acontecem. Você chega em casa, você liga a TV, você vai ver várias coisas que você não entende. É problema na economia, é problema na política, é guerra acontecendo, desastres naturais. Mas, em tudo isso, nós cremos que Deus está nos trilhando por um caminho de tribulação para nos levar para um bem maior. E aí a gente a gente vai agora de fato falar de cada um desses estágios, tá? Que o apóstolo Paulo vai trazer nesses versículos. Então, primeiro ele vai falar da tribulação, tá? Da tribulação que gera paciência, tá? A tribulação aqui, segundo o pastor John Stott, ele vai dizer que o significado da palavra que foi usada no texto fala de um tipo específico de tribulação, que é uma tribulação que representa a perseguição, tá? Representa a perseguição que eles sofriam por parte dos judeus e em outras situações também, tá? Vou pedir para o Mateus colocar para a gente Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, para a gente dar uma olhada aqui, entender um pouco mais do que ele está querendo dizer. Som. Ei, som. Usa esse. Então, aqui no versículo, ou melhor, no capítulo 14, versículo 22, ele está contando a história do próprio apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé, eles estão saindo ali nas suas missões, nas suas viagens missionárias, pregando o evangelho, e de repente vão acontecendo alguns momentos ali onde eles são tratados de forma hostil, geralmente por parte dos judeus, mas nesse caso aqui são os judeus incitando uma multidão que já existia naquele lugar, uma multidão de gentios. Ele vai dizer que, renovando o ânimo dos discípulos que foram até o encontro dele, depois que ele havia sido apedrejado, para tentar socorrer o apóstolo, ele vai dizer aqui, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que por meio de muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Tá? Então, o apóstolo Paulo, você já consegue enxergar, já no texto de Atos dos Apóstolos, que ele tem essa visão de enxergar, além do sofrimento, um resultado que ele trará no futuro. E aqui o que ele vai estar trabalhando é que o resultado dessa tribulação é que ela vai produzir paciência em nós. Sem a tribulação, não tem como existir paciência. Sem um problema, não é possível alcançarmos paciência. Em algumas traduções, você vai ver a palavra perseverança. E por que isso? Porque a palavra que é usada aqui, ela tem
esses dois significados. É como se fosse uma paciência perseverante, ou uma perseverança que é paciente, que aguarda o tempo certo. E qual que é o papel dessa paciência, né? O papel dessa perseverança, dessa persistência que vai sendo criada com a tribulação? É nos fazer enxergar no meio dela lições que nós podemos aprender. Por exemplo, Davi, lá no Salmo 119, vai dizer a respeito disso, onde ele diz que ele pôde aprender lições preciosas no meio do sofrimento. Foi necessário que ele passasse por isso para que ele pudesse aprender os decretos de Deus. Está lá Salmo 119, versículo 71. Então o sofrimento ele tem esse papel pedagógico também, tá? Em meio a ele, quando a gente encontra a paciência, quando a gente encontra a perseverança necessária, a gente consegue aprender lições necessárias. Também a gente pode lembrar aqui que a paciência ou essa perseverança ela vai produzir em nós a experiência. Ou em algumas traduções, ela vai falar de um caráter aprovado, tá? E por que essa diferença? A raiz da palavra aí, ela está falando de algo que é provado e aprovado realmente. Mas, ao mesmo tempo, esse provado e aprovado representam uma experiência pelo qual nós temos que passar para que a gente possa chegar nesse estágio. Então, isso aqui se assemelha com o caso daquela pessoa que trabalha com metais, aquela pessoa que trabalha com ouro, e que vai submeter esse ouro a uma temperatura muito alta para tirar as impurezas dele. Tá? As pessoas que trabalham com metais, elas vão levar esses metais para o fogo para tirar aquilo que é impureza, aquilo que não é o ouro de verdade, aquilo que não é a prata de verdade. Eles só conseguem em altas temperaturas. Então, a mesma ideia aqui é a ideia de que nós somos provados, nós passamos pelo fogo para que essas impurezas elas possam sair, para que a gente possa ter um caráter aprovado no meio da tribulação, tá bom? E isso só é alcançado quando nós passamos por essas experiências com Deus. Nós não podemos alcançar esse caráter aprovado se nós não formos provados por Ele. É por isso que o apóstolo Paulo olha para isso também com um olhar positivo, tá? Ele está olhando o que isso pode gerar em nós. E a consequência da experiência ou do caráter aprovado vai ser a experiência. Ou melhor, vai ser a esperança, como a gente vê no versículo seguinte. Tá bom? E o que ele vai falar a respeito dessa esperança? Porque essa esperança, como a gente já falou, ela é concreta, ela é firme. Ela não é algo maleável. Ela não é algo que está sujeito às crises desse mundo, algo que é variável, algo que pode mudar de uma hora para outra. Ela é uma esperança que está depositada em Deus. E aí é curioso que, se a gente voltar lá para o versículo 2, a gente percebe uma ponte que ele está fazendo aí. É como se ele desse uma volta, tá? Então, se lá no versículo 2 ele está falando que ele se gloria na esperança da glória de Deus que virá no futuro, aí no seguinte ele vai falar que se gloria nas tribulações. E aí você fala assim, ué, mas por que ele faz isso? Como é que ele consegue se gloriar nas tribulações? Porque o final da tribulação é produzir em nós a esperança. E aí a gente volta lá para o versículo 2, a esperança da glória de Deus que vai ser manifestada. Amém? A gente vai continuar aqui. Amém? A gente vai já correr um pouco para poder encerrar. A gente vai agora do versículo 5 até o versículo 8. Tá bom? Que vai falar a respeito do amor de Deus. Então, pegando lá do final do versículo 5, ele vai dizer: visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no seu tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por alguém por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E é isso, o versículo 8, a gente vai parar aqui, o outro já é outro tema.
Então a gente vai falar a respeito desse amor de Deus que foi derramado sobre nós. Esse amor de Deus, a gente pode dizer que ele é algo subjetivo, tá? E o que é isso? É algo que é interno, algo que é pessoal. Se a justificação é algo objetivo, algo que você consegue compreender, algo que é igual para todo mundo, aqui o desdobramento dela acaba se tornando algo pessoal, algo mais íntimo, que é esse amor que é derramado nos nossos corações. Isso que você sente todo dia, quando você entra na igreja, quando você louva com os irmãos, quando você ora em casa. É esse amor que está sendo derramado em nós todos os dias. Esse amor ele é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. E sem ele, se nós não tivéssemos recebido o Espírito Santo, nós não poderíamos enxergar esse amor que vem de Deus, tá? Aqui é como se ele estivesse dizendo que o Espírito Santo nos traz a consciência de que Deus nos ama, e nós enxergamos isso através daquilo que ele já realizou, amém? Como diz lá no Evangelho de João, que lá no Evangelho de João, onde ele vai falar que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele opera essa obra de transformação no coração humano. Amém? A gente pode falar também a respeito desse amor, que ele é abundante, tá? A gente vê aí nesses versículos que quando Deus escolheu demonstrar o seu amor pela humanidade, demonstrar o seu amor pelos pecadores, ele fez isso de maneira abundante, tá? John Stott ele vai dizer algo muito curioso que ele vai usar aqui para explicar a intensidade desse amor, para a gente tentar compreender o que isso significa. Ele vai dizer que a gente pode medir isso, em primeiro lugar, pelo aquilo que foi oferecido, pelo preço que custou para quem está oferecendo, para o doador, tá? E em segundo lugar, para o mérito de quem recebe isso, tá bom? Então, esse amor, o que ele custou para Deus? O que foi oferecido por Deus? Em primeiro lugar, a gente já consegue ter uma noção. Em segundo lugar, quem é que merecia esse amor? Quem nós éramos diante de Deus? Nós vimos aqui que nós não éramos dignos, tá? Que nós não éramos merecedores, nós éramos inimigos de Deus. Então a gente consegue compreender um pouco melhor a imensidão desse amor. Primeiro, pelo aquilo que foi oferecido por Deus, e segundo, porque nós não merecíamos isso. Esse amor ele é imerecido, como a gente já falou, porque não existia nada em nós que pudesse ser amado por Deus, tá bom? É um pouco estranho falar isso mais uma vez, mas a gente precisa lembrar. Vou pedir para o Mateus colocar para a gente Salmo 130, verso 3. Ele vai dizer assim: Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Quem resistirá? Se Deus olhasse para os pecados de cada um de nós, quem passaria no padrão de perfeição de Deus? É isso que ele está querendo dizer. Quando a gente fala da justiça de Deus, da santidade de Deus, a gente está falando de um padrão de perfeição. Ele não espera nada além disso. Nós só podemos agradar a Deus porque um dia Cristo levou as nossas culpas e a justiça dele que ele viveu aqui nesse mundo, como filho do homem, foi imputada sobre nós. Nós carregamos, quando nós somos cobertos com o sangue de Jesus, quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, nós trazemos conosco essa justiça que é imputada sobre nós. Só assim nós podemos agradar a Deus de alguma maneira, porque nós não éramos merecedores. E ele é provado. Mais uma vez ele vai falar aí nesse versículo, que Deus prova o seu amor, porque Cristo morreu por nós enquanto nós éramos pecadores, tá bom? Então, esse amor de Deus, do qual a gente está falando aqui, ele não é apenas um sentimento, ele é demonstrado em ações, tá? E também a respeito dessa ação que foi demonstrada por Deus, ela foi demonstrada de uma forma que é inquestionável, não dá para questionar esse amor que foi demonstrado por Deus. Qualquer pessoa, se ela for sincera, ela não consegue encontrar motivos para murmurar contra Deus quando ela olha para a cruz, quando ela olha para aquilo que foi feito na cruz, para como o próprio Deus
Em primeiro lugar, ele se encarna, ele assume, ele se humilha vivendo entre nós pecadores, em um mundo caído, e ele ainda vai até o final morrer uma morte de cruz. Ele encara a humilhação, ele encara a dor da cruz. Você percebe o preço que foi pago. O amor de Deus, ele não se acovardou em relação àquilo que deveria ser pago para que ele fosse demonstrado a nós. Amém? Então ele prova esse amor. A gente vai continuar aqui, versículo 9 e 10, ele vai dizer, assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. E aí no 10, ele continua, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele vai fazer aqui uma comparação, tá? Agora a gente vai falar a respeito dessa certeza da glorificação, mais um fruto que nós temos aqui da justificação. Essa certeza que nós seremos salvos. E por que nós temos essa certeza? O apóstolo Paulo ele vai usar esses argumentos, ele vai fazer essas comparações para nos fazer entender como aquilo que Jesus já realizou, como é grande, como é tremendo aquilo que ele já fez por nós, e como acaba sendo muito mais fácil de imaginar o que ele fará no futuro, tá bom? Então, se em primeiro lugar nós fomos justificados, nós fomos declarados inocentes por Deus, pelo sacrifício de Jesus, por que então nós temeremos a ira que vem no futuro? Lembra aquela ira que ele fala nos primeiros capítulos? Uma ira que vem sobre todos os homens que rejeitaram a revelação de Deus, e adoraram mais a criatura do que o Criador. Isso não existe mais para aqueles que foram alcançados pela graça, porque ele está dizendo aqui que uma vez justificados, já não há mais o que temer no futuro. A justificação ela entra aqui como se fosse uma antecipação desse julgamento que nós teremos no futuro, tá bom? Então ela traz essa segurança para o nosso coração. Uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, quando éramos inimigos, o que mais ele pode fazer por nós agora que nós somos amigos? Mais uma vez ele faz essas comparações, tá? Ele compara o estado que nós estávamos antes com o estado que nós nos encontramos agora. Se nós fomos alcançados por ele, pela sua graça, enquanto nós éramos inimigos, será que Deus vai nos abandonar no meio do caminho, uma vez que agora nós nos tornamos amigos de Deus, uma vez que agora nós somos filhos? Ele vai fazer essa comparação para dizer que a gente pode ter essa confiança naquilo que Deus está realizando nas nossas vidas. E aqui a gente pode concluir dizendo que se na morte de Cristo, né, como ele fala aí no versículo 10, ele compara a sua morte com a sua vida. Quando a gente fala do sacrifício de Jesus, a gente frisa muito a morte, mas depois disso ele ressuscitou e ele permanece vivo até hoje. Existem pessoas que não compreendem o Evangelho, que acham que Jesus morreu e que ele permanece morto, mas não, ele ressuscitou. E aí ele faz essa comparação mais uma vez, se pela morte, se morrendo Cristo foi capaz de justificar, imagina o que ele faz ainda agora que ressuscitou e permanece vivo. Essa ideia que o apóstolo Paulo traz aqui, ela é importante, porque é como se ela estivesse apontando para aquilo que ele vai trabalhar no capítulo 8. Vocês lembram que ele fala do que pode nos separar do amor de Deus, tá? E aí ele vai dizer, lá no capítulo 8, versículo 32, que uma vez que nós recebemos a Jesus, nós recebemos com ele todas as coisas, tá bom? Todas as coisas que provêm deles já nos pertencem agora porque nós temos o Filho. Quem tem o Filho tem todas as coisas. E aí isso é muito parecido com a ideia que é trabalhada no capítulo 4 de Hebreus, quando ele fala do papel de Jesus depois da ressurreição, que ele vai dizer lá em Hebreus 4, 14 ao 16, que Jesus agora entra no céu como um sumo sacerdote. Sumo sacerdote era aquela pessoa que levava até Deus uma oferta pelos pecados das pessoas. Então ele trata aqui, ele vai falar de Jesus nesse papel de um sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus nesse momento enquanto nós estamos aqui. Jesus não encerrou o seu ministério, o seu trabalho, ele está
continuando ele como sumo sacerdote diante de Deus. E aí é curioso que ele é o sacerdote e ele é a própria oferta que foi levada para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E aí por isso que Paulo vai falar lá no versículo 30 do capítulo 8, vamos correr lá também. Romanos 8:30, ele vai deixar claro que o resultado da justificação é a glorificação. Aqueles que foram justificados, aqueles que foram declarados inocentes diante de Deus, o resultado deles é alcançarem a glorificação, é serem agradáveis a Deus, chegar num estágio onde nós seremos transformados e seremos perfeitos diante de Deus. E a gente vai lá para o último versículo para a gente terminar. Versículo 11, ele vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus. Mais uma vez aí, a terceira vez que ele vai usar. Nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. E o que ele quer dizer com isso? Mais uma vez ele usa aqui essa palavra. Nos gloriamos, nos alegramos, exultamos, uma alegria triunfante, vitoriosa. Ele vai usar isso aqui para dizer que nós nos alegramos em pertencer a esse Deus, em estar com esse Deus, em construir um relacionamento com Ele, mais do que aquilo que Ele pode oferecer, mais do que as suas bênçãos, mais do que o seu cuidado. O apóstolo Paulo ele consegue encontrar aqui uma alegria em simplesmente estar com Deus, em simplesmente pertencer a Ele. E aí a gente, quando lê isso, nós nos lembramos lá do Salmo 16, verso 11, que ele vai falar que na presença de Deus há plenitude de alegria, tá? Essa alegria ela não é instantânea, a gente não recebe no momento que a gente se converte, mas ela é construída, na verdade ela é percebida com o passar do tempo. A partir do momento que você vai construindo esse relacionamento com Deus, a gente vai percebendo motivos para nos tornarmos alegres, para termos alegria, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tribulações, tá bom? Ela se parece mais com uma escavação de um tesouro, com procurar algo que está escondido, e aí você vai encontrando aos poucos, não é algo instantâneo, tá bom? E aí tem uma frase muito curiosa do C.S. Lewis, que ele vai dizer que se a gente tem desejos que não podem ser satisfeitos por coisas desse mundo, é porque certamente existe algo além desse mundo para o qual o nosso desejo está apontando. Então, toda essa frustração que a gente tem nesse mundo, essas alegrias que não conseguem suprir o desejo do nosso coração, é porque existe algo muito maior que está além desse mundo, que nós só vamos encontrar em Deus. Essa plenitude de alegria que está escondida em Deus e que ela tem que ser trabalhada, tem que ser cultivada. A gente tem que cultivar um relacionamento com Ele até encontrar essa alegria que está ali escondida nele, tá? E aí, para a gente fechar, eu quero trazer aqui um exemplo que eu acredito que vai ficar fácil de compreender. Os irmãos aqui que trabalham com música, que tocam aqui os instrumentos, que cantam, certamente vocês têm um ouvido treinado. Vocês conseguem distinguir entre uma música boa e uma música excelente. Eu que não tenho o meu ouvido treinado, eu não consigo compreender a diferença, mas quem tem o ouvido treinado consegue compreender. Então, da mesma forma que o ouvido treinado sabe a diferença entre o bom e o melhor e o excelente, a pessoa que constrói um relacionamento com Deus, ela consegue perceber a diferença entre uma alegria momentânea, uma alegria terrena, com a plenitude de alegria que só pode ser encontrada em Deus. As alegrias que nós encontramos aqui, elas estão apenas apontando para uma alegria definitiva que nós vamos encontrar em Deus. Amém? Terminamos aqui, 9h15. Espero que Deus nos ajude a nos lembrarmos disso, em todos esses benefícios, essas bênçãos, esses frutos que nós conseguimos com a justificação. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Jesus te abençoe. Amém. Passo aqui, retorno a direção para o nosso pastor, para continuar aqui com os trabalhos.